Vamos lá. Então, destrave lá. Qual é a importância do jornalismo independente no Brasil hoje, especialmente em Recife, para construir novas narrativas? Eu acho que o jornalismo independente tem um papel muito importante, especialmente porque, eu acho assim, teve a primeira fase, que era um certo contraponto à mídia corporativa, né, que era expor o jornalismo enviesado da mídia corporativa. Esse viés ainda existe, quer dizer, esse tipo de cobertura a mídia independente ainda faz, mas eu acho que a gente já deu um salto além. Acho que isso no Brasil e também aqui em Recife. Que é, de vez de a gente ficar só olhando para a mídia corporativa e fazendo a crítica da mídia corporativa, apontando o dedo para onde eles estão errando, a análise enviesada que eles fazem da realidade, a gente está construindo as nossas próprias pautas. Quer dizer, tem um certo Brasil que essa mídia corporativa invisibilizou e continua invisibilizando. E aí a mídia independente está ocupando esse espaço, entendeu? Mostrando mais a periferia. E não é mostrando, é fazendo jornalismo a partir da periferia. A gente tem, historicamente, um recorte de classe entre os protagonistas da mídia corporativa no Brasil. Acho que isso é muito evidente, né? Homens, brancos, classe média. Eu acho que há com a mídia independente, e veja, a mídia independente tem que ser também diversa, né? Porque a gente não pode reproduzir o modelo da mídia tradicional, da mídia corporativa. Todo baseado no eixo Rio-São Paulo, como cabeça de rede, e toda outra mídia independente que gire no resto do Brasil, respondendo a essa mídia do eixo Rio-São Paulo. Mas respondendo diretamente, eu acho assim, o papel fundamental que a mídia independente tem tido é de fazer esse contraponto da mídia corporativa, mas mostrar um outro Brasil, contar outras histórias e disputar a narrativa. No momento que a gente está vivendo hoje no Brasil, um momento de tempos sombrios, né? Desde o golpe político, jurídico, parlamentar e midiático também, que a ex-presidenta Dilma sofreu, a gente teve um processo aí rápido. A gente sabe que a sociedade brasileira vive num processo de conservadorismo já há muito tempo, histórico, né? A nossa base social é do latifúndio, do patriarcado e da escravidão. Então a gente tem esse viés conservador muito forte na sociedade brasileira, mas isso tem se agravado. Então acho que nesses momentos, os momentos que você vive de fechamento político, de ruptura democrática, o papel da mídia independente é muito importante. Porque é preciso fazer um jornalismo mais corajoso e mostrando efetivamente essa ruptura da democracia. Aí, falando um pouco da questão do projeto da usina de valores, acho que se encaixa muito perfeitamente com esse momento, entendeu? Quando você tem ruptura democrática, invisibilização de setores que mais expõem os conflitos no Brasil, e o atrelamento da mídia corporativa, da mídia tradicional, com essa ruptura democrática, a gente precisa de uma mídia independente diversa e realmente independente, que aponte o dedo, bote o dedo na ferida, traga os temas, e não só abordagem, mas temas que são invisibilizados pela mídia corporativa. E aí eu acho que o projeto Usina de Valores entra traz elementos novos nesse debate, que a gente vê que existem valores que são universais e que são importantes para que não se feche a porta. Para que, mesmo nesse momento digamos assim, de conservadorismo mais forte, a gente deixe portas abertas para o diálogo. Porque, na verdade, o trabalho que a gente precisa fazer junto à opinião pública, digamos assim, é de convencimento. E você não convence apenas apontando quem está errado, mas indicando também soluções. E indicando o seguinte, isso não significa que a gente vai botar em segundo plano os conflitos. O diálogo exige expor conflitos. E aí o papel da mídia independente. Aonde estão dizendo que está tudo bem, a gente vai dizer, não está tudo bem não. A gente tem que apontar o dedo e mostrar aonde existe conflito. Ao mesmo tempo, é uma disputa na sociedade pela opinião pública, é uma disputa de convencimento. E para convencer, para fazer essa disputa, é preciso que a gente tenha as portas abertas. E aí os valores que o Usina de Valores traz são muito importantes. Primeiro, do engajamento político. É preciso estar engajado, é preciso fazer um jornalismo engajado. Quer dizer, a imparcialidade, essa suposta objetividade, se ela, de certa forma, esses preceitos, às vezes, cegam o jornalismo, né? Então é preciso que a gente tenha, sim, engajamento político. E também a abertura para o diálogo, que é um outro valor importante, né? A questão da escuta,
a capacidade de escuta. Quando a gente fala em bem viver, a gente está falando, na verdade, num bem viver que não é só para a gente, é para todos que estão ao redor. Eu acho que tem uma coisa interessante que o projeto Usina de Valores traz, que é a capacidade de alteridade, né? Capacidade de ver o outro. Ninguém pode fazer um bom jornalismo, trazendo aqui para o campo de jornalismo, sem ver o outro. Porque jornalismo é ver o outro. É essencialmente ver o outro. Se você não vê, tem uma coisa muito interessante no jornalismo, que é o seguinte, quando você entra na redação muito jovem, tudo é pauta. Tudo é deslumbramento. Você olha para um lado, vê uma pauta, vê outra para o outro. À medida que você vai passando tempo na carreira, na profissão, tudo deixa de ser pauta. Você vira um derrubador de pauta. Né? Não, isso aqui não é pauta, isso aqui não é pauta. Eu acho que o papel, de certa forma, do jornalismo independente é começar a olhar o mundo e dizer assim, peraí, tem muita pauta aqui. E muita pauta que ninguém vê mais. Né? E, bom, no momento de fechamento do país, isso é fundamental. Eu ia te perguntar se você acha que é possível linkar um pouco o valor de escuta ativa com esse lance de fontes, né? Quais são as fontes que o jornalismo independente tem ouvido hoje que foram tão silenciadas pela mídia alternativa? O que é ter uma escuta ativa no jornalismo? É diversificar a fonte? Eu acho que no jornalismo, o valor de escuta ativa, primeiro é a capacidade de ouvir, porque tem muito jornalista que a pauta já está pronta, a matéria já está pronta, você sai da redação com assim, você vai lá, não é para ouvir, é para pegar a declaração que você quer para botar na tua matéria. Né? Escuta ativa para mim, para o jornalismo independente, que eu acho que deve ser para o jornalismo independente, primeiro é ouvir. Ouvir. O que é que a fonte tem para dizer? Segundo, entender que o mundo é dividido em várias percepções, tem uma diversidade que o jornalismo tem que refletir essa diversidade. E a diversidade não é só da fonte, é também de quem produz. Então também tem, uma relação meio dialogal, né, que é assim, de quem fala e quem ouve também. O jornalismo corporativo é um jornalismo de teses. Né? As teses são construídas dentro das redações e você vai para a rua para referendar a tua tese. Isso não é escutativa. Acho que o papel que a mídia independente tem é ir para a rua. Tem uma coisa interessante na mídia independente, que é assim, a gente tem dois elementos, que é o velho jornalismo. A gente não pode negar o velho jornalismo. Tem um velho jornalismo muito interessante, que é o jornalismo que suja o pé, que suja o sapato, que vai para a rua. Essa é uma característica do chamado velho jornalismo que a mídia independente quer manter. Mas trazendo esse novo jornalismo para as plataformas digitais e tudo mais, que isso é importante, que é a parte, digamos assim, do novo jornalismo. Agora, tudo isso só funciona realmente nesse sentido que você está falando da escutativa, quando a gente se predispõe a ouvir, ver o que é que o mundo tem para dizer. E essa coisa da diversidade da fonte é fundamental. No momento em que você, por exemplo, a gente começa um processo de privatização do Estado, a tendência é que quem vire fonte na mídia corporativa é o mercado. Esse ser que o mercado disse isso, o mercado acha aquilo, o mercado... O jornalismo independente tem que trazer de volta gente, entendeu? Gente, não é o mercado que fala no jornalismo independente, é gente que fala. E gente é diverso. Essa diversidade tem que estar presente. Essa diversidade tem que estar presente. Mas não só ouvindo, mas também produzindo o conteúdo a partir de uma redação diversa, de uma redação que tenha os mais diversos traços da diversidade social que o Brasil possui, né? Então o jornalismo, na sua opinião, é um disseminador de valores? O jornalismo é um disseminador... Boca seca. Quer água? Não, é boa. Eu acho que o jornalismo... Vamos lá. O jornalismo, acho que sim, o jornalismo é um disseminador de valores, né? Mas eu acho que valores, por exemplo... Voltando. Eu acho sim que o jornalismo é disseminador de valores, né? Os preceitos, inclusive, que construíram a ideia de jornalismo, trazem valores que a gente não pode deixar em segundo plano, porque senão a gente começa a relativizar tudo, né? A democracia é um valor no jornalismo, porque a democracia significa que todo mundo tem direito à voz, que todo mundo merece e precisa ser ouvido. Então a democracia é um valor no jornalismo. A escuta ativa, essa coisa de você ouvir e não é dar voz, é valorizar o que é dito pelo outro. Essa capacidade de alteridade, de se colocar no lugar do outro, de se ver, de perceber e de ter um respeito intelectual.
a experiência, o conhecimento que a gente valoriza não pode ser só um conhecimento acadêmico, né? A experiência vivida, já dizia Paulo Freire, né? Precisa ser reconhecida como conhecimento também legitimado, né? E eu estou falando aqui especialmente do conhecimento da cultura que é produzido a partir da periferia do Brasil, periferia pobre, negra do Brasil, né? Então, democracia, escutativa, capacidade de alteridade, são valores, sim. O jornalismo, acho que a base do jornalismo são esses valores o engajamento político também, mas engajamento de quê? Engajamento na proteção desses valores, né? Democracia, o sentido de justiça social, o olhar crítico em relação à questão da desigualdade. Então, sim, o jornalismo, sim, produz valores, e eu acho que o bom jornalismo ele existe e funciona a partir de uma base sólida de princípios e valores humanistas, democráticos, né? É essencial. Como tem sido a relação do Marco Zero com as fontes aqui em Recife, né? Como vocês foram recebidos, como vocês estão? Veja, a Marco Zero, nós fomos muito bem recebidos aqui em Recife, né? Assim, primeiro porque a gente, essa coisa que eu estava falando a gente começou a cobrir, fazer coberturas jornalísticas que os grandes veículos aqui locais não fazem. Um exemplo é discutir a cidade, a ocupação territorial da cidade, o processo de gentrificação agudo que está acontecendo no Recife, que eu acho que é um processo que está acontecendo em todas as regiões metropolitanas do Brasil já nas últimas 2 décadas, pelo menos 3 décadas, né? Mas que com o processo que a gente está vivendo agora, desde o golpe, isso vai se tornando ainda mais forte, né? Intenso. Então, primeiro assim, nós começamos a cobrir assuntos, temas, até porque alguns dos donos dos veículos aqui em Pernambuco, em Recife, estão diretamente atrelados e atuam nessa área imobiliária. Então, esse tipo de tema é um exemplo da ocupação territorial de Recife que a mídia local não cobre, e a Marco Zero começou a cobrir. Então, a resposta do nosso leitor, foi muito importante, o feedback foi muito interessante, entendeu? Especialmente também dos movimentos sociais. Quer dizer, a questão da moradia, a questão da ocupação territorial, a questão, inclusive, do processo de criminalização que existe muito forte aqui nos movimentos sociais, e que a Marco Zero, a gente parte de um princípio de que os movimentos sociais, de a contestação social ao establishment, ao status quo, é legítima, faz parte da política. A contestação não pode se dar só de 4 em 4 anos no voto. Ela é permanente, disputa e luta política respeitosa, mas entendendo os conflitos que existem, que são conflitos de raça, de gênero, de classe, e a Marco Zero parte da legitimidade desses movimentos se manifestarem. Então, só isso já diferencia o jornalismo que a gente faz. Que a gente não está vendo ali, nos movimentos sociais, grupos arruaceiros que vêm de desordeiros. Pelo contrário, a gente vê ali movimentos legitimados, né, que estão e que têm condições e que têm um espaço, precisam ter um espaço nessa disputa pública de ideias. Então, a receptividade ao jornalismo que a Marco Zero produz foi muito, muito interessante. A relação com as fontes também, porque a gente percebe o seguinte, muita coisa interessante era produzida em Recife, é produzida em Recife e em Pernambuco, e não tinha pesquisadores, cientistas, pesquisadores, movimentos sociais, não tinham um espaço onde apresentar os estudos, os relatórios, as análises desses grupos, né? E a Marco Zero virou um espaço também disso, entendeu? Então, foi muito importante nesse sentido. A gente não quer ser o único. A gente acha que, inclusive, a mídia independente... Nós como Marco Zero, queremos, inclusive, que, a partir do exemplo da Marco Zero, a partir do trabalho que a gente desenvolve, esse processo possa estimular outros grupos de mídia independente, de periferia. A gente, inclusive, fez agora recentemente um curso, um seminário de jornalismo de periferia, que eu acho muito interessante. Você, na verdade, eu acho que sempre quando um grupo de independente dá certo, especialmente do ponto de vista financeiro, se sustenta na luta, vai se segurando ali, serve muito de referência para os outros, dizerem assim, é possível, vamos fazer, é possível, entendeu?
Então a receptividade a Marco Zero foi muito interessante e a gente pensa muito nessa coisa do estímulo. Mostrar que sim é possível, a gente consegue sobreviver, consegue sim fazer um jornalismo de qualidade com viés independente. Independente dos governos, de prefeitura, dos governos, do capital privado, né, atuando. E para isso o que a gente precisa essencialmente é do apoio do leitor. Por isso que assim, o respeito ao leitor é tão importante o jornalismo independente, porque a gente depende desse leitor para financiar o jornalismo independente. Ele não é uma coisa acessória. O jornalismo independente, ao contrário às vezes do que acontece no jornalismo ou na mídia corporativa, que precisa entregar o produto que ela entrega para o patrocinador, no nosso caso a gente entrega para o leitor, para o internauta, para quem acompanha a mídia independente. Quer dizer, porque são eles que financiam, né? São eles, digamos assim, os nossos patrões.